como que a gente vai fazer a suplementação, né? Quais são os protocolos? Então, aqui o protocolo, a gente tem dois protocolos clássicos, tá? Um protocolo é o protocolo que a gente chama de carregamento ou saturação e manutenção. Nesse protocolo, na primeira fase, vai se administrar de 20 a 30 gramas de creatina por dia, tá? Ou se quiser fazer uma dose individualizada para o sujeito, porque, por exemplo, eu posso dar 20 gramas para um sujeito que pesa 70 quilos e para um sujeito que pesa 100 quilos. Então, assim, proporcionalmente, um está tomando mais do que o outro, né? O que pesa menos está tomando proporcionalmente mais do que o que pesa mais. E é muito comum usar, tá? 20 gramas, tem muitos estudos assim, mas você pode usar também individualizando de acordo com a massa corporal. E aí se aplica 0,3 gramas de creatina por quilo por dia. Então, uma pessoa de 50 quilos teria que tomar assim, 15 gramas no dia, uma pessoa de 100 quilos teria que tomar 30 gramas, tá? E isso deve ser dividido em pelo menos 4 doses, tá? Diária. Se for uma pessoa, por exemplo, de 50 quilos e você usou essa dose de 0,3, ela vai tomar 15, você poderia dar 3 doses de 5 quilos que estaria tranquilo, tá? Pelo menos dividir de modo que cada dose seja em torno de 5 gramas, porque doses muito grandes você pode ter um prejuízo na absorção e aumenta o risco de efeitos adversos gastrointestinais. Então, durante 5 a 7 dias, o sujeito consome uma carga maior de creatina, entre 20 e 30 gramas ou 0,3 gramas por quilo por dia. Qual que é o objetivo disso aqui? É exatamente isso, ó, carregar o músculo, saturar o músculo, fazer ele atingir aquela concentração máxima de creatina que cabe nele, num período curto de tempo, tá? A partir desse momento aqui, né, de 7 dias, aí a gente muda a dose. Então ele não vai ficar tomando isso aqui, ó, por 10, por 20, por 30 dias, não. Tem pessoas que fazem isso na prática, mas não é recomendado. A literatura científica é muito clara. Tem até estudos falando de um pouco menos, mas assim, classicamente 5 a 7 dias é considerado o período ideal para se atingir essa saturação. Então, eu não fujo disso aqui. Toda vez que eu faço suplementação ou recomendo, eu trabalho com a saturação dentro dessa faixa aqui. Eu aconselho fazer o mesmo, tá? Passada essa fase de saturação, a gente entra na fase de manutenção. Então, no primeiro momento, eu carreguei o músculo. No segundo momento, o que eu quero fazer? Eu quero manter esse carregamento. Então, vamos imaginar que o sujeito tinha 120 milimol por quilo, e com a suplementação eu cheguei a 150, que foi o máximo que cabe no músculo daquele sujeito lá, porque a concentração máxima de cada um é variável. Então, a partir desse momento aqui, eu quero dar uma dose diária que mantenha aquela concentração elevada que eu atingi no momento anterior. E aí, 3 a 5 gramas, né? E tem estudos mostrando que até menos que isso já pode ser o suficiente. 3 a 5 gramas provavelmente vai conseguir manter aquela concentração. Eu posso usar esse valor absoluto aqui, né, de 3 a 5 gramas, ou relativizar por quilo de peso, usando 0,03. Ó. Repara que é 10 vezes menor aqui. Ó. Então, se o sujeito pesa 70 quilos, ele usou 21 gramas aqui, e aqui vai usar 2,1 gramas, tá, por dia. E aí, assim, classicamente, né, na maioria dos estudos, a gente tem a suplementação de creatina num período de 4 a 12 semanas, tá bom? Mas não tem um limite de tempo para a utilização da creatina. Então, assim, qual que é o limite? Não sei o limite. A gente não tem isso estabelecido. No máximo, suplemente a creatina por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos. A gente não tem, tá? O que é mais estudado são ciclos mais curtos, entre 4 e 12 semanas, entre 1 mês e 4 meses, tá? E nesse período que se está tomando aqui a dose única, ela normalmente é aplicada no pós-treino, mas precisa ser? Não precisa, tá bom? Pode ser no pré-treino. Geralmente a gente coloca numa refeição, junto com a refeição que tenha carboidrato, mas não necessariamente precisa ser no pós-treino, até porque o efeito da creatina ele é crônico, ou seja, eu preciso tomar creatina todos os dias, né? Inclusive no dia que você não treina. Imagina que o sujeito treina 4 vezes por semana. Ou seja, 3 dias na semana ele não vai tomar. Ele precisa tomar creatina. Ele não vai treinar. Ele precisa tomar creatina nesses dias que ele não treina. Por quê? Porque todo dia eu tenho perda de creatina, tá? Eu tenho excreção.
em torno de 2 gramas a 3 gramas de creatina são perdidos diariamente, treinando ou não treinando. Então, eu tenho que tomar todos os dias, tá bom? Olha esse estudo aqui que interessante. Os autores pegaram um grupo de indivíduos e fizeram a saturação com eles, tá? Durante 7 dias. Então, deu 20 gramas de creatina por dia durante 7 dias. Aí ele fez biópsia para avaliar, medir a quantidade, a concentração de creatina intramuscular. Aí os indivíduos tinham aqui aproximadamente 120 milimol por quilo no dia zero, que é antes de iniciar a suplementação. Aí ele fez 7 dias de suplementação, de saturação, e no 7º dia ele avaliou. E aí o que ele observou? Que houve um aumento significativo da creatina, saiu de 120 aproximadamente, aqui no caso aqui para mais ou menos uns 145 milimol. E a partir do 7º dia, ele parou a saturação e passou para uma dose baixa. Ele deu 2 gramas só por dia. E aí ele avaliou no dia 21, de novo, 3 semanas, né? E no dia 35, são 5 semanas. E aí o que ele observou? Que dando 2 gramas por dia, ele conseguiu manter aquela concentração alcançada com a saturação. Então fica bem claro para a gente que após o período de saturação não é necessário ficar trabalhando com doses elevadas. Ah, vou dar 10, vou dar 15, vou dar 20 gramas, mesmo fora do período de saturação. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Seu corpo vai absorver, essa creatina vai circular no seu sangue, mas não vai chegar dentro do seu músculo. Por quê? Porque dentro do músculo já está cheio. O músculo só vai captar aquilo que for necessário para repor o que foi perdido no dia, que estima-se aí que seja 2 a 3 gramas. Então, as proteínas transportadoras lá de creatina, elas vão perder a sensibilidade quando estão expostas a altas doses, tá? Então, não adianta você ficar consumindo quantidades elevadas depois que você fez saturação, tá? Por quê? Porque o seu músculo não vai absorver. O que vai acontecer com essa creatina se você está tomando, você fez saturação e continua tomando 10, 15 gramas? A maior parte dela vai ser excretada pelos rins. Você está dando só mais trabalho para os seus rins e fazendo um xixi rico em creatina, mais nada, tá? Porque aqui, ó, a gente vê claramente, ó, que com 2 gramas foi o suficiente para você manter a concentração alcançada com o período de saturação, né? Mas normalmente se recomenda 3 a 5 gramas. Se vocês começarem a ler artigos científicos, vocês vão ver que a maioria dos artigos usa, nesse período de manutenção, uma dose de 5 gramas. Por quê? Porque pode ter uma variação individual, né? Tem pessoas que precisam de um pouco mais, outras um pouco menos. Então, com 5 gramas, praticamente você garante que todas as pessoas tenham uma quantidade suficiente, ingiram, né, uma quantidade suficiente de creatina para manter a concentração, tá? Uma outra coisa que é importante é que durante a síntese, né, durante a suplementação, a síntese endógena, ela vai ficar o quê? Suprimida. E pensa o seguinte, para que seu corpo vai ficar sintetizando creatina se ele está recebendo mais do que ele precisa por meio da dieta, no caso aí por meio da suplementação? Não faz sentido, tá? Mas só que quando você suspende, imagina que o sujeito fez lá um ciclo de 3 meses de creatina, consumiu creatina durante 3 meses, e aí parou de consumir. O que vai acontecer com a síntese endógena? Ela vai retornar ao normal, tá bom? Normalmente num prazo de 30 dias, né? Pode ser um pouquinho mais? Pode ser um pouquinho mais, mas o período que normalmente a gente faz de intervalo mínimo é de 30 dias, tá? Com 30 dias ela tende a voltar a seu nível basal. Então, por exemplo, o sujeito tinha 120 milimol antes da suplementação, aí foi a 150, parou de tomar creatina, ele vai retornando até mais ou menos os 120. Aí tem pessoas que falam assim, mas então eu vou perder os benefícios? Não, né? Se você durante esse período da suplementação fez uma boa dieta, conseguiu melhorar seu treino e foi ganhando massa muscular, você não vai perder. O que pode acontecer às vezes, se você é uma pessoa que responde em relação à suplementação da creatina com acúmulo de água muscular suficiente para modificar sua massa corporal, por exemplo, você fez a saturação e só com a saturação seu peso aumentou 2 quilos, o que não é tão comum, mas aumentou 2 quilos. Pode ser que na hora que você tenha
esse período aí de desuso da creatina, que como vai diminuir a quantidade de creatina intramuscular, vai diminuir um pouco a quantidade de água e sua massa corporal, pela essa perda de água, diminui um pouco, mas os benefícios você não perdeu, não. Então, olha só, nesse segundo protocolo, que é uma opção também válida de se utilizar, não tem saturação. Então, eu vou começar com 3 a 5 gramas e vou fazer isso durante todo o período de suplementação, né? Eu coloquei 30 a 90 dias, considerando a faixa que é mais utilizada na literatura, mas, como eu falei, a gente não sabe se há um limite de tempo de uso, tá? Então, aí nesse caso não tem essa saturação. Qual que é a diferença principal aqui? A diferença é que você vai demorar mais tempo para atingir a concentração máxima de creatina no músculo. Então, se lá com uma semana você está atingindo a concentração máxima, aqui você vai demorar pelo menos umas 3 semanas. O resultado final, pensando num ciclo aí de 2, 3, 4 meses, ele é colocado como igual, não tem diferença entre um protocolo e outro. Mas pode ter diferença se a gente quer um resultado a mais curto prazo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um corredor de 100 metros que vai participar de uma competição daqui a 10 dias. E eu vou fazer uma saturação com creatina para tentar melhorar o desempenho naquela competição. Se eu tenho 10 dias só, não dá para usar esse protocolo, porque em 10 dias ele não vai ter uma resposta satisfatória. Então, aí, obrigatoriamente, eu teria que usar a saturação. Por quê? Porque eu preciso de encher o músculo daquele sujeito até o dia da prova. Então, se eu tiver um período muito curto, se eu quero um resultado a curto prazo, né, com um objetivo ali numa competição daqui uma semana, 2 no máximo, aí o protocolo de saturação ele é preferencial. Agora, se eu não tenho, eu tô com um aluno lá de academia ou um atleta que vai consumir aqui, mas eu estou pensando 2 meses, 3 meses, eu não tenho nenhum objetivo a curto prazo. Isso aqui seria suficiente, tá? Qual que seria uma vantagem aqui? Que você não expõe o sujeito a doses elevadas. Você vai trabalhar o tempo todo com a dose baixa. Embora o protocolo de saturação com 20 gramas por dia é muito utilizado na literatura. Então, ele é considerado seguro também, tá?